psicologia das massas. Como entender o comportamento dos indivíduos quando estão no meio das multidões, no meio da coletividade. Por que algumas pessoas agem, se comportam de maneira diferente daquelas que elas fariam quando estivessem sozinhas? Quando a gente entra no campo da psicologia social, um dos primeiros fenômenos a serem estudados é justamente as massas, as multidões. E o surgimento desses estudos, o que se pensa e os primeiros escritos sobre isso foram importantes para mais na frente nós podermos falarmos em uma psicologia social sobre os grupos, tá? Depois estudando grupos mais pequenos, enfim. Mas inicialmente nós vamos ter um conjunto de pensadores que vão falar sobre a psicologia das massas, alguns psicólogos, outros sociólogos, e que tentavam entender um determinado contexto da época e o porquê dessas ações coletivas, por exemplo, tá? Embora o termo, naquele momento, o que se utilizava mais era multidões ou massas, tá? Então, essas primeiras perguntas que eu fiz para vocês no início eram a grande questão que se fazia naquele momento. Será que os grupos atuam como uma mente única que é capaz de controlar as ações das pessoas? Essa é uma pergunta importante. Uma outra pergunta importante é saber em que contexto social histórico surgem essas postulações sobre a psicologia das massas. É importante que nós entendamos que esses pressupostos, essas postulações, elas surgem na segunda metade do século XIX, num contexto de transformações políticas e econômicas, muitas dessas transformações como consequência da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. Nós vamos ter um processo de urbanização muito grande, condições precárias de trabalho nas fábricas, desigualdades sociais, desigualdade entre homens e mulheres, conflitos sociais e, consequentemente, nós vamos ter também várias revoltas populares. Então, esse é mais ou menos o cenário. Entendendo aqui, então, por que muitos desses teóricos, eles vão falar com uma visão muito negativa dessas massas, que muitas vezes questionava essa realidade. Lembrando também, e aí, por exemplo, Freud vai trazer o papel da liderança, por que a liderança também entra nessa discussão quando vai se pensar a massa? Porque muitos de alguns grupos populares, muitas vezes, eram, de certa forma, sugestionados por alguns líderes, algumas minorias, mas com poder político para, a partir dessas necessidades das massas, poder, de certa forma, influenciar e aí, digamos assim, trazer para si os seus interesses. Bom, então eu destaco inicialmente o nome de 5 pensadores: Gustave Le Bon, Freud, McDougall, Gabriel Tarde e o italiano Spizio Sighelli. Então, começando por Gustave Le Bon, ele é um dos que é mais citado sempre quando a gente vai pensar em psicologia das massas. Traz algumas questões importantes, até porque ele vai tentar explicar essas massas, essas multidões, a partir de conceitos e princípios muito de cunho psicológico. Ou seja, aqui nós temos fenômenos sociais sendo explicado a partir também de características individuais e psicológicas. Então, ele vai dizer que as massas, ela é orientada pelo instinto, desprovida de razão e intelecto. Portanto, estar na multidão seria voltar a um estado primitivo, ou seja, seria voltar atrás num processo de evolução. E essa multidão, então, ele vai dizer que a alma coletiva, as aptidões intelectuais, na alma coletiva, as aptidões intelectuais dos homens e, por conseguinte, a sua individualidade se dissipam. O heterogêneo confunde-se com o homogêneo e as qualidades inconscientes dominam. Esse pensamento vai aparecer e a gente vai entender esse pensamento de Le Bon, ele vai ser citado por Freud. E aí ele vai trazer 3 características para a massa, né, para as multidões. Então, primeiro que na multidão as pessoas, segundo ele, passavam por um processo de desindividuação. Na massa as pessoas se sentiam mais onipotentes e, consequentemente, devido à desindividuação, pouco responsabilidades pelas consequências do que viesse a fazer. Uma segunda característica que ele vai dizer que essas ações se davam por uma espécie de contágio, aqui entendido como um fenômeno psicológico, que muito se dava por vínculos emocionais e afetivos entre os seus membros e os líderes. Freud também vai trazer isso depois, posteriormente. E a sugestão,
que partiria de um processo de sugestionabilidade, seja em razão de uma liderança, seja em razão do que estava na mídia ou de como isso era posto nos jornais, de maneira que isso sugestionabilizava as massas e, por contágio, isso se expandia, né? Então, como fonte de sugestões, tanto é que ele traz livros, jornais que lê ou ação individual de outras pessoas. Aqui, na verdade, ele já aponta para a questão das possíveis lideranças. E aí, diferente de Siegele, que vai trazer a multidão criminosa, como a multidão tendo esse caráter criminoso, ele vai dizer que não. Ele discorda desse termo de multidões criminosas, porque ele considera a existência dos crimes realizados pelas multidões, mas como resultado de um processo de sugestão, né? Já que, na perspectiva dele, como aliás, a massa ela pode sim cometer atos bárbaros e criminosos, mas isso não se daria por ela ser criminosa, mas por um processo de sugestão. E aí, já que para os criminosos, para eles cometerem alguma coisa, eles teriam que ter todo um processo de racionalizar, de planejar, como ele partia do pressuposto que as multidões elas eram inconsequentes, né? A razão ela se dissipava, então ele não aceitava muito bem esse caráter de multidão criminosa. Então, a partir dessas ideias de Le Bon, Freud vai escrever a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, trazendo e citando muito ele. Porque Freud vai entender também, vai ter uma visão negativa da massa, né? E ele vai dizer, por exemplo, que inicialmente o livro já começa dizendo que não há um contraste entre a psicologia individual e a psicologia de grupo, tá? E aí ele vai explicar, né? Freud ele vai explicar essa psicologia dos grupos a partir das explicações que ele dava para o funcionamento cognitivo individual. Tanto é que ele vai usar termos como libido, recalque, para explicar o porquê de que muitos indivíduos adentram a essas multidões, né? Então ele apresenta vários argumentos aí discutindo com Le Bon. Então Le Bon recorre à natureza do indivíduo para explicar esse fenômeno social e Freud analisa esse social, né, para explicar a personalidade do indivíduo. E aí ele vai utilizar termos, por exemplo, como regressão ao inconsciente, rejeita a noção de um inconsciente coletivo, mas, pelo contrário, para ele, os indivíduos estavam na massa por um mecanismo de recalque eminentemente individual. Então, como se na massa as pessoas se sentiam livres para demonstrar e viver suas pulsões inconscientes, por exemplo. E o que Le Bon chamava de contágio, ele vai chamar que, na verdade, esses vínculos se davam por uma espécie de libido, né? Vínculos emocionais entre os seus membros e os líderes, né? Então ele vai dizer que os indivíduos mudam para pior quando fazem parte da multidão, pois se deixam influenciar pelos outros. E aqui o termo libido ele justamente aparece dando essa explicação. Na massa, cada indivíduo estaria ligado a laços libidinais, por um lado ao líder e por outro aos demais membros do grupo. E aí uma frase que diz assim: a massa é extraordinariamente influenciável. Ela vai prontamente a extremos. O que exige dos seus heróis, da liderança, é fortaleza, até mesmo violência. Quer ser dominada e oprimida, quer temer os seus senhores. Então ele dá muito essa explicação libidinal, de laços emocionais e afetivos, como uma das explicações para os sujeitos na massa. McDougall ele também vai discutir essa relação comportamento indivíduo e coletivo. Trata-se de um teórico importante para a psicologia social. Ele, em 1908, escreve, na verdade, né, em 1908, o livro Introdução à Psicologia, que é um marco nessa construção da psicologia social como ciência autônoma. E aí ele vai falar dessa mente grupal, compreender como se dava a mente grupal, falando aqui muitas vezes de grupos organizados e grupos que seriam grupos psicológicos e aglomerados, sem nenhuma organização. E vai dizer que há diferenças entre isso. E partir do pressuposto que, para eu entender então o comportamento grupal, eu preciso fazer o estudo das relações entre os grupos. Será que esses grupos são organizados? Como é que eles se associam? Enfim, há uma distribuição de tarefas e de papéis, por exemplo. E aí ele vai caracterizar a massa como tendo essa característica de excitação afetiva, o que Freud vai chamar de libido, o que McDougall vai chamar de contágio, enfim. E ele também vai reforçar essa ideia de contágio emocional e dizendo que quanto mais rudimentar, mais simples for essa emoção, mais fácil ela se propagar, tá? Seja êxtase, seja euforia, seja raiva, por exemplo.
e que também aconteceria a perda da individualidade, onde o indivíduo perderia a sua autoconsciência e o seu nível de responsabilidade então era diminuído, né? O que Le Bon vai chamar de desindividuação, por exemplo. Então, para McDougall, o indivíduo perde seu poder de crítica e deixa-se deslizar para a mesma emoção. Mas os grupos seriam diferentes, como eu já havia falado, e aí esse grupo organizado seriam considerados então como grupos psicológicos, onde haveria uma maior homogeneidade entre os pensamentos dos membros que fazem parte desse grupo, tá? E os aglomerados não teriam nenhuma organização, nem muito menos essa homogeneidade de pensamento. E aí ele destaca algumas características, eu coloco aqui 3, que daria, digamos assim, uma natureza de um grupo mais organizado, um grupo mais psicológico. Primeiro, a interação entre os grupos, era um grupo que tem um processo de interação e sabe se diferenciar dos demais, quem é meu grupo e quem é o grupo dos outros, a ideia mesmo de endogrupo e exogrupo. 2, eles teriam tradições e costumes, é um grupo mais coeso que estabelece rotinas e rituais para si, e uns grupos que ele vai dizer que tem uma estrutura mais definida, com funções distribuídas. Então, quanto maior o nível de organização do grupo, mais homogêneo ele é e mais tem esse caráter de mente grupal, né? Um grupo psicológico. E aí, então, nós temos o pensamento de Gabriel Tarde, um francês, que ele vai pensar sobre a massa, mas também de um ponto de vista individual. Na sua escrita, no seu pensamento, vai contrapor com o pensamento de Durkheim, que considerava, por exemplo, que o pensamento coletivo era explicado a partir de fatos sociais, não de processos individuais. Já para Gabriel Tarde, ele vai negar a existência de uma consciência coletiva e vai dizer que a realidade social é produto de estados psicológicos que se dão como resultado da associação dos indivíduos. Então perceba que essa lógica ela é alterada e aqui ele foca realmente no indivíduo. E aí, como ele se debruça sobre o estudo da imitação, ele vai criar algumas leis para explicar como era que se dava o processo de imitação, o que alguns vão chamar de contágio, por exemplo, né? Então, ele vai falar da lei do descender, ou seja, esse processo de imitação, ele viria geralmente iniciada em pessoas que estão em classes em estados superiores para as classes menos, digamos assim, tidas como superiores até as mais baixas, né, na perspectiva deles, com menos status. A lei da progressão geométrica, que essa imitação ela começava lentamente, mas depois ela se acelerava e se espalhava pela massa. E a lei do próprio antes que o estranho, no sentido que as pessoas tendem a imitar mais o que é da sua própria cultura do que o que é da cultura estrangeira, por exemplo, né? Mas aqui ele vai explicar a massa, então, sendo mobilizada muito mais por um processo de imitação e a partir disso se faria a invenção, né? E ele dizia que tudo não passa de invenções e imitações, basicamente. E o último, né, Spizio Sigler, como eu falei, é um italiano, psicólogo, sociólogo, mas com caráter muito criminalista. Tanto é que o nome do livro que ele publica à época é Multidões Criminosas. E aqui, de fato, ele tem uma visão muito negativa da massa. E ele dizia que as multidões eram um agregado de pessoas heterogêneas, em termos de sexo, idade, enfim, renda, mas eram ignorantes por excelência, visto que formavam sem acordo antecedente repentinamente de improviso. Então ele tem uma visão bem negativa da massa. Então ele dizia que os sujeitos se reúnem devido à sugestão de alguns poucos, então esse pouco vai gerando um processo de sugestão e aí por um processo de imitação, como Gabriel Tarde já falava, aumentava a sua eficácia na multidão. Então, na perspectiva dele, a multidão sempre está mais disposta, de maneira geral, para fazer o mal do que para fazer o bem, né? E aí ele vai falar a lei do mimetismo psíquico, que na massa os sujeitos fingem concordar com a maioria para poder adaptar-se a ela. E aí por isso que ele vai trazer também um caráter muito de criminalizar, por exemplo, as massas. Enfim, esse é um resumo assim bem rápido sobre a psicologia das massas, mas é importante a gente entender que embora hoje a gente veja ainda algumas explicações de eventos coletivos querendo trazer como aspectos meramente individuais e não também, será que as pessoas se reúnem não por um processo de imitação e contágio, mas porque elas estão insatisfeitas em relação a algumas condições, como à época também acontecia? Será que algumas ações coletivas elas não são organizadas, elas não têm uma agenda ou talvez uma visão de mundo? Em que medida hoje no cyberespaço, como a gente fala,
de fato alguns movimentos têm em si uma liderança ou é algo muito mais distribuído? Via coletivos, enfim. Então, hoje quando a gente vai pensar, por exemplo, estudo dos movimentos sociais e psicologia política, hoje a gente já vai entender outras teorias, né? A gente vai ter outras perspectivas, mas nesse momento é importante que a gente entenda que essas descrições, essas postulações, ela data de um tempo e tentava compreender situações de um momento. E claramente também, como todo processo, tinha um viés aí político, social e econômico da época. Tá? E por isso uma visão muito negativa das ações sociais do movimento desses movimentos mais populares, de operários, enfim, de reivindicação, tá certo? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, é só falar.